Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Cura de um surdo gago. Jesus, saindo de novo do território de Tiro, seguiu em direção do mar da Galiléia, passando por Sidônia e atravessando a região da Decápole. Trouxeram-lhe um surdo que gaguejava, e rogaram que impusesse as mãos sobre ele. Levando-o a sós para longe da multidão, colocou os dedos nas orelhas dele e, com saliva, tocou-lhe a língua. Depois, levantando os olhos para o céu, gemeu e disse: Éfatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente, abriram-se-lhe os ouvidos e a língua se lhe desprendeu, e falava corretamente. Jesus os proibiu de contar o que acontecera, mas, quanto mais o proibia, tanto mais eles o proclamavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: Ele fez tudo bem, faz tanto os surdos ouvirem, como os mudos falarem. Comentários dos Pais da Igreja. Teofilacto Diócrida. O Senhor não queria demorar-se nos territórios dos gentios para não dar aos judeus ocasião de julgá-lo como transgressor da lei por se misturar com os gentios. E por isso retorna imediatamente, razão pela qual se segue. Jesus, saindo de novo do território de Tiro, seguiu em direção do mar da Galiléia, passando por Sidônia e atravessando a região da Decápole. São Beda. A Decápole é a região de 10 cidades além do Jordão, em direção ao Oriente, do outro lado da Galiléia. Quanto ao que se diz que o Senhor veio até o mar da Galiléia, atravessando o território da Decápole, não significa que ele entrou no próprio território da Decápole, nem se diz que ele navegou pelo mar, mas antes que veio até o mar e chegou a um local que pertencia ao lado oposto da costa da Decápole, de onde se podiam ver seus limites. Segue-se. Trouxeram-lhe um surdo que gaguejava, e rogaram que impusesse as mãos sobre ele. Teofilacto Diócrida. Este episódio é adequadamente narrado depois da libertação da endemoniada. Com efeito, tal sofrimento provinha do demônio. Segue-se. Levando-o a sós para longe da multidão, colocou os dedos nas orelhas dele. Pseudo Crisóstomo. Tomou o surdo-mudo à parte dentre a multidão, para não fazer os milagres divinos às claras, instruindo-nos a rejeitar a vanglória e a agitação, pois nada pode produzir milagres assim, senão quando alguém cultiva a humildade e segue a modéstia. Podendo curar pela palavra, ele meteu-lhe os dedos nos ouvidos, para mostrar que o corpo, unido à divindade, bem como sua operação, era enriquecido pelo poder divino, pois, uma vez que, por conta da transgressão de Adão, a natureza humana caiu em grande sofrimento e sofreu danos nos membros e nos sentidos. O Cristo que veio fez conhecer em si mesmo a perfeição da natureza humana, e por isso abriu os ouvidos com os dedos e, pela saliva, deu-lhe a eloquência. Teofilacto Diócrida. Para mostrar que todos os membros do corpo sagrado são divinos e santos. Assim também a saliva, que dissolve os laços da língua. E com efeito, toda a saliva é superabundância, mas no Senhor todas as coisas foram divinas. Segue-se. Depois, levantando os olhos para o céu, gemeu e disse: Éfatá, que quer dizer, abre-te.
São Beda levantou os olhos ao céu para ensinar que lá devem os mudos buscar a eloquência, os surdos a audição e todos os enfermos sua cura. E deu um suspiro, não porque lhe fosse preciso pedir algo ao Pai com um suspiro, ele que, com o Pai, tudo dá aos que pedem, mas para dar-nos o exemplo de suspirar quando invocamos a proteção da piedade celeste contra nossos erros e os dos nossos próximos. Pseudo Crisóstomo. Ao mesmo tempo, suspirou, tomando a si nossa causa, e teve compaixão da natureza humana, vendo a miséria em que caíra o gênero humano. São Beda, ao dizer Éfatá, isto é, abre-te, proferiu algo que diz respeito particularmente aos ouvidos. Estes, com efeito, devem ser abertos para ouvir. Já a língua, para que pudesse falar, deveria ser libertada das amarras de sua lentidão. Por isso se segue. Imediatamente abriram-se-lhe os ouvidos e a língua se lhe desprendeu, e falava corretamente. Aqui, ambas as naturezas do único e mesmo Cristo são manifestamente distinguidas, pois, olhando para o céu, suspirou como homem suplicante, mas imediatamente, com uma palavra, curou como poderoso, com divina majestade. Segue-se. Jesus os proibiu de contar o que acontecera. Pseudo Jerônimo. Com isto, ensinou que não devemos nos gloriar de nossos poderes, mas na cruz e na humilhação. Pseudo Crisóstomo. Ordenou também que se ocultasse o milagre, para não incitar antes do tempo os judeus a cometerem o homicídio por inveja. Pseudo Jerônimo. Vista por todos os lados, a cidade posta sobre o monte não pode ser ocultada, e a humildade sempre precede a glória. Por isso se segue, mas, quanto mais o proibia, tanto mais eles o proclamavam. Teofilacto Diócrida. Somos também ensinados, com isso, a não solicitarmos, de modo algum, aplausos e louvores quando distribuímos benefícios a alguém e, quando recebermos benefícios, a anunciar publicamente e louvar nossos benfeitores, por mais que eles não desejem. Santo Agostinho. Mas se ele, assim como conhecia as vontades tanto presentes quanto futuras dos homens, sabia que tanto mais pregariam o que tinha feito, quanto mais ordenasse que não o fizessem, para que ordenou-o, senão porque queria mostrar aos preguiçosos com quão maior alegria, com quão maior fervor devia a eles, a quem ordena que preguem, anunciá-lo, quando não podiam calar-se aqueles que eram proibidos de pregar. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Pela pregação dos que foram salvos por Cristo, crescia a admiração das turbas e a confissão dos benefícios de Cristo, razão pela qual se segue. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: Ele fez tudo bem, faz tanto os surdos ouvirem como os mudos falarem. Pseudo Jerônimo. Em sentido místico, Tiro se interpreta como estreiteza, angústia, e significa a Judéia, a quem o Senhor disse: o cobertor, do qual ele passará para outras nações, será demasiado estreito. Sidônia interpreta-se como caça, pois nossa nação é uma fera não domada, e como o mar, que é a volubilidade agitada. No meio da Decápole, que se interpreta como os mandamentos do Decálogo, o Salvador vem para salvar as gentes. O gênero humano, distribuído por muitos membros, como um único homem devorado por uma peste variada, resume-se em nosso primeiro pai. Ele é cegado enquanto vê mal, faz-se surdo quando ouve, emudece quando fala. Mas rogam por ele para que lhe imponha a mão, porque muitos justos e patriarcas desejavam ardentemente e pediam que o Senhor se encarnasse. São Beda. Ou o surdo-mudo é o que não tem ouvidos para ouvir as palavras de Deus, nem abre a boca para dizê-las. A estes é necessário que aqueles que já aprenderam a falar e ouvir os discursos divinos apresentem-lhes o Senhor para que sejam curados. Pseudo Jerônimo. É sempre conduzido à parte, para longe dos pensamentos turbulentos, dos atos desordenados e das conversas desregradas, aquele que merece ser curado.
Já os dedos que são postos nos ouvidos são as palavras, ou os dedos do Espírito, da qual foi dito: o dedo de Deus está aqui. A saliva é a sabedoria divina que desmancha os grilhões dos lábios do gênero humano, para que este diga: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, etc. Levando os olhos ao céu, deu um suspiro, isto é, ensinou-nos a suspirar e a erigir nos céus os tesouros do nosso coração. Pois, pelo suspiro da compunção interior, purga-se a alegria fútil da carne. Os ouvidos são abertos para os hinos, os cânticos e os salmos. Soltou-lhe a prisão da língua para que profira a palavra boa, que nem os açoites podem coibir. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.